Gente, vamos lá. Vamos começar a nossa jornada, tá bom? Esse evento nosso aqui de 4 dias mergulhados para falar de louvor, de adoração, mergulhados na presença de Deus, onde nós vamos aprender muito sobre adoração. É um tema que a gente não ouve, né? A gente está na igreja toda semana e a gente prega pouco sobre adoração. A gente prega pouco sobre o louvor, porque o foco nosso quando a gente prega a palavra na igreja é alcançar as pessoas que não conhecem a Jesus, edificar a fé dos irmãos, né? E o tema adoração ele acaba ficando um pouquinho de lado. Então, que esse seja um tempo para você crescer mais na presença de Deus, para você aprender mais sobre adoração, mais sobre esse tema, tá bom? E que você venha ser acrescido nesse tempo em nome de Jesus. Nosso evento, a Jornada da Adoração, ela vai acontecer 4 dias, dia 6, dia 7, 8 e 9 de abril, 9 sendo o dia mais especial de todos, tá bom? O dia 9 é o dia principal do nosso evento, é o dia do meu aniversário, então é o nosso dia mais importante aí. Gente, a gente vai falar sobre alguns temas, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, então, os temas que a gente vai abordar, tá bom? A gente vai abordar esses temas aqui, ó. Vamos falar sobre esses temas durante o período da nossa jornada. Hoje a nossa primeira aula é Quem eu sou? Não sei se você já se fez essa pergunta associada à adoração, associada à sua vida de louvor, de adoração, à sua chamada, ao seu ministério de louvor, ao seu ministério, né? Quem trabalha na igreja, de servir, seja em qualquer área da igreja, você tem um ministério de servir ali, ministério é serviço, então, quem eu sou? Vamos responder essa pergunta hoje. Qual é a minha função? Qual é a sua função? Como que você vai executar isso? Depois que você descobre a sua chamada, o seu propósito, como que você vai fazer para executar isso? Qual a maneira correta? Depois, na terceira aula, no dia 8 de abril, nós vamos falar sobre alguns ingredientes indispensáveis, importantíssimos para a gente atrair a presença de Deus. Aonde, pastor? Principalmente na nossa vida, mas também no período de louvor, no nosso trabalho, quando estivermos compartilhando a palavra, seja na célula, seja pregando no culto da sua igreja. Então, como que nós vamos fazer esse trabalho? E 7 ingredientes vão fazer parte disso. E no dia 9, como eu falei aqui, nós vamos ter uma live, um bate-papo sobre qual é o papel do Ministério de Louvor. Eu vou ter aqui um convidado, que é um líder de adoração, vai estar conosco nesse dia e nós vamos falar sobre esse tema aí, tá bom? Irmãos, vamos começar aqui, vamos para o que interessa. Vamos para a jornada da adoração, tá bom? Repetindo mais uma vez, o PDF da aula está no grupo do WhatsApp, o link para o grupo do WhatsApp está na descrição do vídeo. Entra lá, faz o seu cadastro, vai aparecer para você a tela de inscrição no WhatsApp. Aí você clica, cai para dentro e baixa o PDF da aula que eu garanto para você que você vai querer ele. Vamos lá, gente. Antes de eu começar a aula em si, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a minha vida, né? O porquê que agora o Renato está falando sobre adoração. Por que além da teologia a gente sente-se confortável em também falar sobre esse tema? Por que além das nossas aulas no curso teológico a gente pode falar sobre adoração? Então eu vou mostrar aqui para vocês também um pouquinho dessa carreira minha aí na questão da adoração, tá bom?
Então, eu sou aqui de São Paulo, nasci no dia 9 de abril, como eu já falei, sábado agora é meu aniversário. Muito obrigado. Cristão, convertido, batizado nas águas desde o dia 13 de abril de 2008. Irmãos, eu sempre gostei de aprender. Aprender para mim sempre foi algo especial, sempre foi algo importante. E nisto, eu comecei a estudar. Logo nos primórdios da minha conversão, ali com 1 ano de convertido, mais ou menos, ou um pouco mais talvez, eu comecei a estudar. Ingressei em um seminário de louvor, um seminário de formação de adoradores. Lá nesse seminário, irmãos, o que aconteceu? Isso me fez crescer muito espiritualmente, me deu muita bagagem espiritual, me ajudou a crescer. E como eu já era envolvido com música antes de conhecer a Cristo, como eu já era envolvido com a parte musical, mesmo na minha vida secular, eu automaticamente me interessei pelo ministério de louvor, de adoração. E nesse curso de adoração eu cresci bastante, isso me despertou, né? Mais ainda para esse lado musical e para o ministério de adoração, onde eu ingressei no ministério de adoração, fui líder do ministério de adoração da minha igreja durante bons anos, fui líder de adoração. Lógico que, né, a gente, como um bom servo da nossa igreja local, a gente passa por vários setores. Então, dentro do próprio Ministério de Louvor, nós passamos por diversas áreas. Só um minutinho, gente. Pessoal do Instagram aí, que acompanhou a live até agora, o link para você vir para o YouTube tá na minha bio. Clica lá e vem para o YouTube, tá bom? Que eu estou fechando aqui o Instagram. Te vejo aqui. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, né? O que acontece? Eu entrei para o Ministério de Adoração. Fui baterista, fui contrabaixista, toquei violão, toquei guitarra, que era o meu principal instrumento, foi, né? O meu principal instrumento. Depois, para onde eu fui? Fui para a ministração do louvor em si, fui ministrar o louvor. Aí eu fui, no meu período de líder do louvor, eu ministrava a adoração na igreja. Até cheguei a arriscar, irmãos, a cantar também, mas não deu muito certo, tá? Deixa eu abaixar aqui esse volume. Não deu muito certo, então a gente ficou mesmo no que a gente foi chamado. Então eu permaneci ali tocando. Até um determinado momento. Hoje eu não estou mais no Ministério de Louvor. Hoje estou me dedicando a outro setor que também faz parte da adoração. Então, quando eu saí lá daquele curso de formação de adoradores, boa noite, irmãos, vocês que estão chegando aí. Rapaz, Silvio. Rapaz, ainda tá baixo aí o som, gente? Me dá aí mais um feedback aí, porque eu tô quase no máximo aqui. Tô ouvindo o comentário aqui que tá baixo, pode ser que você tá na parte da live início. Lá no início realmente ficou baixo. Tá? Eu vou seguindo aqui. Quem tá ao vivo aqui comigo, me dá um retorno aí, um joinha, só para eu saber que eu posso seguir aqui, tá bom? Vai melhorar. E aí eu passei por todos esses setores aí da adoração, né, na minha igreja. E hoje, além da parte do Ministério de Louvor, eu também tenho a parte do ensino, né? Então, na escola teológica a gente ensina. Então, vou unir tudo isso agora nessa jornada nossa aqui. Vamos falar sobre adoração, com a nossa experiência e também com a nossa estrutura para ensinar. E lá naquele seminário de adoração, como eu estava falando para vocês aqui, no último dia a gente recebeu uma ativação para o ministério. Nessa ativação, os pastores lá, os apóstolos e os professores colocaram a mão sobre as nossas cabeças e liberaram palavras de bênção sobre nós. Liberaram a profecia sobre nossas vidas e então o professor que impôs as mãos sobre mim, ele me disse uma frase naquele dia que na hora eu não entendi muito bem, só vim entender
anos atrás. Isso ocorreu, irmãos, em meados de 2010, se eu não me engano, já tem praticamente 10 ou 12 anos. Aí, 2 anos atrás, eu entendi. A palavra que ele me disse no dia foi: beba e dê de beber. No dia, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado, porque ele estava liberando uma profecia para uma que ela ia cantar, o outro ia ser um grande líder de adoração, mas para mim ele só mandou eu beber e dar de beber. Eu não entendi naquele dia, mas eu vim entender recentemente. Essa frase ela foi dita pelo apóstolo Paulo de Tarso Fernandes. Não é o apóstolo Paulo da Bíblia, mas é o nosso amigo o apóstolo Paulo de Tarso, da coalizão apostólica aqui do Brasil. A igreja dele fica aqui em São Paulo, no Ipiranga. E depois disso, irmãos, eu segui com a minha vida ministerial, né? Trabalhando na minha igreja local, na área da adoração, na área do louvor. Me tornei líder de células, né? E cresci ali ministerialmente até ser ordenado aí ao pastorado. Vou voltar aqui para vocês a minha historinha, ó. Então, deixa eu ver esse tempo aqui. Eu, em dezembro de 2018, junto com a minha esposa, que é essa aqui que está na foto aqui no meio comigo, Gabriele, a mulher mais linda, nós fomos ordenados, separados ao ministério pastoral e em meados de 2019 eu me formei bacharel em teologia, concluindo o seminário neste ano. Então veio tudo de uma vez ali entre 2019 e 2018 e em 2020, quando iniciou a pandemia, eu fechei a minha empresa. Foi então que eu comecei a fazer o trabalho ministerial, dando aulas de teologia. E nós estamos aí desde então, tá bom, queridos? Só um pouquinho desta história aqui para você conhecer a nossa história, que nós temos uma certa caminhada já ministerialmente falando sobre louvor e adoração, apesar de hoje estar mais no bastidor do louvor, mas ainda estamos trabalhando, amém? Obrigado aí, gente, eu vi que melhorou o som. Legal, obrigado pelo feedback. Quero pedir para você, antes da gente iniciar aqui o conteúdo da aula de verdade, compartilhar essa live, porque nós vamos agora entrar no assunto principal do dia, que é a aula. Compartilha essa live aí, envia para todo mundo que você conhece, envia no grupo de louvor se você faz parte do ministério, envia para os seus irmãos da igreja, porque nós não vamos falar só de ministério de louvor, vamos falar de adoração, e adoração é para todos, tá bom? Então essa jornada da adoração não é só para o ministério de louvor da igreja, é para todo adorador. Então quem é adorador vai receber esse ensino, esse conteúdo aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado pelo conteúdo que a gente vai compartilhar hoje, irmãos. Tá bom? Então, compartilha a live, deixa aqui no joinha aqui uma curtida para o YouTube ver que a gente está gostando aqui, compartilhar com mais pessoas. E nós vamos começar. Nosso tema da aula de hoje é Quem sou eu? Essa é a nossa aula 1. A aula 1 da nossa jornada da adoração. Por que esse tema para falar de adoração, pastor? Você vai entender comigo, queridos, que é um tema muito importante para a gente falar de adoração. Por quê? Porque o adorador, ele precisa saber quem ele é. Ele precisa conhecer, acima de tudo, a sua identidade. O adorador, ele precisa conhecer a sua identidade. E quando falamos de identidade, falamos de quem nós somos. Falamos do nosso propósito em Deus. E isso está, irmãos, distorcido hoje nos dias atuais. Isso está muito distorcido. Isso faz com que as pessoas, queridos, nos nossos dias,
fiquem perdidas com relação à sua identidade. Não sabem quem são em Deus, não sabem quem são, para que Deus as chamou, e muitas pessoas estão no ministério dessa forma. Então, vamos falar pelo princípio. Vamos mostrar para as pessoas aqui que elas possuem uma identidade. E qual é essa identidade? Porque não saber disso impede muitas pessoas de desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor e de adorar a Ele verdadeiramente. Se você não sabe a sua identidade, você não tem condições de ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, alguma coisa precisa acontecer. Ele vai te mostrar quem você é. E aí você precisa saber a sua identidade. Nós vemos adoradores, irmãos, que pensam que precisam imitar a outros. Quem já viu? Coloca aí para mim se você já viu. Não precisa citar o nome do santo, mas a gente vê adoradores que pensam que precisam imitar o cantor famoso, o ministro famoso, a voz daquele cantor bonita. Nós imitamos, irmãos, até mesmo as músicas, as harmonias, os solos de guitarra. Então, nós precisamos saber que nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos uma identidade que Deus nos deu e precisamos conhecê-la, até mesmo para exercer o nosso ministério da adoração. Precisamos. Vemos adoradores, então, que acham que precisam buscar a identidade do irmão, porque o irmão está em evidência, porque o irmão está fazendo sucesso lá, com a sua música, com seus louvores, também com uma pregação, a gente vê. Então, embaixo, também, não somente na plataforma, né, no altar, embaixo também tem pessoas que precisam descobrir a sua identidade. Existem pessoas com insegurança em relação à aceitação dos amigos, da sociedade, da família, porque elas pensam que precisam de aceitação dos seus conhecidos. Muitas vezes essas pessoas não assumem a sua conversão, não assumem a sua vida com Deus, não vivem uma vida de adoração a todo momento, porque não conhecem a sua identidade, não sabem quem elas são de verdade. E aí não se entregam totalmente ao Senhor. Quando a gente vai falar de identidade, irmãos, a gente pode fazer uma comparação com o nosso documento de identificação. Aqui no Brasil está sendo proposta aí esse documento único, né? Hoje em dia não é igual em todos os estados, mas a gente sabe que algumas informações que ele mostra para nós pode nos ensinar algumas coisas. Falando sobre identidade. Vou falar para vocês. O que determina a sua identidade? O que determina a sua identidade como um adorador? Quando nós olhamos para um documento de identificação como esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o que a nossa identidade civil nos mostra de informações que nos ensinam acerca da nossa identidade espiritual? Essa pergunta para você. O que você pega aí o seu RG, né? Você pega aqui o seu RG aí, olha para ele assim, o que essas informações podem te dar de ensinamento acerca da sua identidade espiritual? O que a gente vê quando a gente olha para esse documento? Algumas informações. Por exemplo, o nome. Ela nos mostra um nome. O que significa esse nome? Como as pessoas te chamam? Como as pessoas costumam te chamar? Qual é o seu apelido? Você é reconhecido pelo seu apelido? Às vezes, tem pessoas que são reconhecidas pelo seu pecado, pelo seu vício, não pela sua própria identidade. Tem pessoa que
ela não conhece a sua própria identidade, ela busca ser reconhecida pelo seu talento. Mas Deus, ele te deu um nome. Nós vemos também que esse documento, ele nos mostra filiação. O que isso nos ensina, irmãos? Isso fala da nossa história. Fala de muitas pessoas que não se orgulham da sua história. Eu contei a minha história aqui para vocês, ou pelo menos um pouquinho dela. É uma história que mostra para nós um caminho que foi percorrido, irmãos, e não foi fácil. Teve dias difíceis, teve dias que deu vontade de desistir. Eu cheguei a ser o líder de adoração e nesse período, queridos, muitos desafios. Então precisamos nos orgulhar da nossa história, da nossa filiação. Você tem uma filiação. Você teve pais espirituais. Outras pessoas também têm problemas de rejeição com seus pais biológicos, às vezes com seus pais espirituais também. E elas colocam isso como um bloqueio que as impede de ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Se a pessoa não consegue enxergar ao Senhor como Pai, irmãos, como que ela vai adorar? Se uma pessoa não enxerga a Deus como seu Pai amado, o seu Pai de amor, como ela vai ter uma vida de adoração? É difícil, não vai ter. Nós vemos também que esse documento ele fala sobre o nosso nascimento, sobre o nosso tempo, a nossa idade, né? Pergunto para você, qual que é o seu tempo? Qual é o seu tempo? Quando você olha para esse tempo aqui, você toma um susto? Isso fala de pessoas que às vezes ficam também paradas em um determinado tempo da sua vida. Pessoas que ficam travadas, paralisadas no seu ministério, não avançam, não crescem ministerialmente, espiritualmente falando. Pessoas também que não amadurecem, ficam com atitudes de menino eternamente. Amados, como que uma pessoa que tem esses problemas de identidade vai ter uma vida plena de adoração? Sabe por quê? Porque quem não amadurece, no dia que ele fizer um pedido para Deus e Deus disser para ele um não, ele vai falar, então também eu não vou mais adorar. Então quando você olha para o seu RG, para esse documento, deixa eu voltar a minha câmera aqui para eu falar com vocês enquanto isso. Enquanto você olha para esse documento, você se depara com a sua idade, o que é que você pensa, irmão? O que é que você pensa quando você olha para o seu documento, para o seu RG? Qual que é o pensamento que vem à sua mente sobre o seu tempo? Qual que é o seu tempo? Você está vivendo no tempo que você deveria estar? Ou você está paralisado em alguma área da sua vida? Como adorador também. No seu ministério, você já deveria estar mais longe do que está hoje? Quando você olha e se depara com a sua idade, o que você pensa? Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que vai ser de mim? É ou não é? Outra coisa que a gente vê quando a gente olha para esse documento aqui, nacionalidade. A nossa nacionalidade, ela fala da nossa origem. De onde nós viemos? Nós temos uma origem, irmãos. Nós viemos de Deus. Nós viemos de Deus. A nossa nacionalidade, ela fala isso para nós, que nós viemos de Deus. Muitas pessoas, elas formam uma identidade deturpada a partir de más experiências de vida que ela tem, traumas familiares também, e por isso elas não conseguem desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E quem dirá adorá-lo em espírito e em verdade? Elas não reconhecem essa origem celestial na sua vida, não reconhecem que vieram de Deus por causa de experiências ruins, de traumas da sua vida, e não conseguem ter uma vida de adoração.
não tem uma vida de adoração, porque ela não sabe de onde ela veio, de que nação ela é. O apóstolo diz assim que nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Vamos seguindo, irmãos. A nossa identidade, irmãos, ela é determinada naquilo que Deus disse. Imagem e semelhança. Vamos ler essa passagem que está em Gênesis 1:26. Está aí na tela para você acompanhar. O que Deus disse? Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Isso é o que Deus diz a meu e ao seu respeito, querido. Isso é o que Deus está dizendo acerca da nossa identidade. Nós somos imagem e semelhança dele. Somos a imagem dele, então por isso precisamos buscar também a identidade que ele tem para nos dar. Precisamos buscar a identidade que Deus tem para nos dar também. A Bíblia também diz, lá no Salmo 8, versículo 5, só um minutinho, deixa eu beber uma aguinha aqui. Salmo 8, versículo 5 diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Deus está falando do ser humano aqui. Que Deus nos fez de uma forma especial e nos coroou de glória e honra. Então, irmão, nós temos uma identidade. Nós precisamos conhecer essa identidade que Deus nos deu. Não podemos deixar com que a nossa vida seja levada com uma pessoa que não tem uma identidade. A imagem de Deus está relacionada ao homem no sentido moral, no sentido intelectual e no sentido espiritual. Nessas três esferas aqui, a nossa imagem, a imagem de Deus está conectada em nós. Nessas três esferas: moral, intelectual e espiritual, ou seja, em todo o nosso ser. A imagem de Deus está conectada, relacionada conosco. E, irmãos, isso não é uma coisa que a gente vai precisar entender ou concordar. Isso é um fato e nós precisamos apenas aceitar este fato, mesmo que você possa dizer: mas eu sou tão diferente do meu esposo, da minha esposa, dos meus amigos, dos meus irmãos de ministério. Cada um tem uma personalidade, a gente não consegue se dar bem, tem momentos de muito embate. Sim, queridos, mas todos vocês, todos nós somos imagem de Deus. Cada um com a sua individualidade, cada um com as suas características, cada um com a sua personalidade, mas todos somos imagem e semelhança dele. Amém? Vocês estão me entendendo aí, queridos? Tá dando para acompanhar? E tem uma coisa que é muito grave, querido, é a falta da identidade. A falta da identidade na vida de uma pessoa é muito grave. Isso para muitas pessoas é uma barreira que impede a pessoa de adorar a Deus. Para muitos, não conhecer a sua identidade vai impedi-lo de adorar a Deus. Porque elas têm uma autoimagem deturpada de si mesma. Como essa imagem aqui, ó. A falta de identidade pode fazer com que você tenha uma autoimagem deturpada acerca de você mesmo. De como você se vê, de como você se enxerga. E, consequentemente, isso faz com que você tenha uma imagem deturpada de Deus.
como adorá-lo assim. Não há como adorá-lo dessa forma. E como você se vê, irmão? Como você se vê quando você olha para a sua pessoa? Será que você se vê como a imagem e a semelhança dele? Será que você se vê como este adorador que reflete a imagem e a semelhança de Deus? Você pode até perguntar, nossa pastor, mas o que tudo isso aí vai ter a ver com a nossa jornada da adoração, irmão? Autoimagem, como você se vê. Isso tem tudo a ver com adoração, principalmente para quem exerce o ministério, principalmente para quem está no ministério de louvor, principalmente para quem está no ministério de dança, principalmente para quem está pregando a palavra. Qualquer pessoa que está à frente, irmãos, ela precisa saber conhecer a sua identidade. Ela precisa ter uma autoimagem correta de si mesmo. Sabe por quê, irmão? Se você não se enxerga como realmente você é, isso faz com que você tenha bloqueios na sua vida, como por exemplo, uma necessidade de aprovação. Isso te causa um bloqueio. Necessidade de aprovação vai fazer com que você fique paralisado muitas vezes na sua vida e principalmente no seu ministério. Necessidade de aceitação, necessidade de elogios pelo trabalho que você faz, pela área do canto, por exemplo. Se você cantou bem e ninguém te elogiou, se você tocou bem, se você ministrou bem o louvor ou a pregação, se você dançou bem, se você executou bem lá o seu trabalho ministerial, se você não é da área do louvor, não importa. Quando você tem uma autoimagem deturpada de você mesmo, e você tem esses bloqueios como, por exemplo, necessidade de aprovação, necessidade de aceitação, e isso não vem, você fica paralisado. E nós vemos isso se manifestar nas nossas equipes de adoração. Esse tipo de comportamento. Nós vemos isso, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Olha por quê aqui. Esse tipo de bloqueio, ele traz algumas coisas para as nossas, né? Aqui no caso agora, vamos aplicar isso nas equipes de adoração, seja qual for. Eu englobo tudo, tá bom, querido? Deixa eu falar aqui uma coisa para você, para o entendimento ficar bem claro, tá? Quem são os adoradores? Que a gente chama, né, popularmente de levitas, tá? Quem são esses? Na época bíblica, em Êxodo, quem eram os levitas? Todos que trabalhavam no templo, não importa em qual departamento. Então todos esses são os adoradores que a gente considera hoje. Todo mundo que trabalha, tanto quem faz a limpeza, quem faz o café, quem serve a ceia, quem toca no ministério de louvor, quem canta, quem prega, quem opera a mesa de som, quem opera a projeção, quem opera a multimídia, quem dança, todos são adoradores, todos que trabalham no templo. Tá? O entendimento é esse. Então, quando esse tipo de bloqueio está na vida de um adorador, trazendo o quê? Emoções destrutivas dentro do ministério, máscaras espirituais. O que são máscaras espirituais, irmãos? Quando na verdade a gente não está, esta unção toda, a nossa vida não está condizendo com aquilo que nós estamos cantando, pregando ou demonstrando através do nosso trabalho. Falta de santidade. Disputa, olha o que a necessidade de aprovação ela causa. A necessidade de aceitação também pode causar disputas por posição. Qual posição? O cargo da liderança? O cantor principal? A voz solo? Até mesmo, irmão, a posição que a pessoa vai ficar em cima do altar.
Não, eu não quero ficar no fundo, eu não posso ficar escondido aqui atrás, eu preciso ficar na frente. Necessidade de aprovação, de aceitação, de ser visto. Bloqueios. É um problema na identidade. É um problema de identidade. Pessoas que estão em busca de elogios, de aplausos. Ou então o inverso. Pessoa que fica travada quando recebe uma crítica, porque talvez não executou da forma que tinha planejado, aconteceu algum problema. A nossa live aqui no comecinho deu problema. Talvez alguém que entrou no comecinho falou, nossa, o som tá ruim, não quero mais ouvir, e foi embora. Foi embora. Como que você lida quando você recebe uma crítica no seu ministério? Como que você lida quando você recebe alguma crítica? Algum feedback? Não encare críticas como uma ofensa, irmão. Encare críticas como um feedback que você está recebendo de quem está te ouvindo, te assistindo, te vendo. Aquela pessoa, você deveria agradecer a ela, porque ela teve coragem de te falar, porque a maioria não fala pessoalmente, fala para outras pessoas. A gente vê o quê? Pessoas também que não conseguem assumir o seu chamado por medo do que vão dizer delas. Muitas pessoas têm muita capacidade de estar à frente, ministrando, pregando, cantando, mas tem medo de assumir o seu chamado. Porque ela diz para ela mesma, eu tenho medo de falar em público. Mas não é verdade. Isso não é medo de falar em público. Isso é medo de falhar em público. Você tem medo do que as pessoas podem dizer de você se você falhar. Você tem necessidade de aceitação. Você não acha que você vai saber lidar se você receber alguma crítica. As pessoas acham que elas têm medo de falar em público, mas o medo delas, na verdade, é um medo de falhar em público. De ficarem expostas, e isso faz parte, irmão. Quero contar um testemunho para você, um testemunho. Certa ocasião, eu estava ministrando louvor. Irmãos, eu não nasci com dom do canto, não, mas às vezes só tinha eu. E eu cantava. E já riram de mim. Já riram de mim. Já riram de mim na minha frente, assim, enquanto eu ministrava um louvor. Se você não conhece a sua identidade, irmão, você sai correndo lá de cima. Mas eu sabia o porquê que eu estava ali. Eu falei para mim mesmo, não vai ficar sem ter o louvor aqui enquanto eu estiver. Vai ser o melhor? Não vai ser o melhor. Porque eu não nasci com o dom do canto. Mas vai ter. Então, irmão, se você não nasceu, não é a sua área, a gente entende. Mas se é a sua área, então se capacite para que você não falhe. Mas assuma a sua identidade, assuma a sua chamada ministerial e vai para cima. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando aqui no comentário. Coloca aí para mim se você concorda comigo, querido. Coloca aí para mim se você tem algum medo nessa área sua ministerial aí. Só enquanto eu tomo uma água aqui, eu vou dando uma olhada no comentário de vocês, tá bom? Se você também que chegou aí ainda não curtiu o vídeo, por favor, me ajuda para o YouTube compartilhar com mais pessoas. Compartilha a live também no grupo da igreja, no grupo do louvor aí, se você é um integrante do louvor. E deixa eu ver aqui, a Jennifer, ela tá falando assim, usar as críticas para o crescimento, é verdade. Sabe por quê? Você pode estar achando que está arrasando, mas na verdade não está tanto assim se ninguém te falar nada. Então quando você recebe uma crítica, querido, tenha humildade. Precisamos saber aceitar críticas com humildade. Isso não é fácil, mas você consegue aprender a fazer isso. E corrigir
e crescer e melhorar. Amém? A Jennifer também está concordando comigo. Ela diz que ela acha que é tímida e que ela está concordando que ela tem realmente medo de errar na frente das pessoas. Posso dizer para você uma coisa, Jennifer? Por mais que você tente se preparar antes, você vai errar. Então, fica tranquila. Já erra logo de primeira e deixa acontecer o que tem que acontecer. Todos nós erramos. Todos nós já falhamos em público. E isso não é errado, sabe por quê, irmãos? Aquele que erra em público é porque ele está fazendo alguma coisa. Agora, aquele que fica na margem de segurança, no comodismo, ele não faz nada. Ele não faz nada. Mateus também está concordando aqui sobre esse ponto, ó, falando que é o medo de falhar em público que trava ele. Então, irmãos, se você tem medo de falhar, falha. Passa essa fase, isso é só uma fase. Chega um momento que você erra, você fala assim, errei, tudo bem. Gente, isso aqui deu errado, mas vamos lá, vamos seguir, vamos pra frente, vamos pra cima. Não foi isso que eu fiz aqui com vocês no começo da live, que estava baixo o som? Vocês não estavam me ouvindo, estava chiando, eu mexi aqui no cabo, mexi no microfone, ajeitei, vamos embora. Eu não falei pra vocês, gente, vem aqui nessa live que vai ser perfeito, não vai ter nenhum erro. Eu não falei isso pra vocês. Vocês vieram aqui e a gente está sujeito a alguma falha. E se ela acontecer, a gente vai pra cima dela. É isso, né, Josemara? Você também concorda? Então, irmãos, vamos assumir a nossa identidade, vamos ser quem nós somos. Amém? Vamos ser quem nós realmente somos. Existem pessoas também, irmãos, que após realizar o trabalho ministerial ficam aguardando o famoso parabéns, você foi muito bem, gostei demais, olha, você cantou hoje muito bem, viu? Não fique esperando isso, queridos, nem da sua liderança, nem da igreja, não fique esperando por isso. Se vier, dê a glórias a Deus, porque foi Ele quem te capacitou para fazer bem o trabalho. E se não vier, não fique chateado. Não fique chateado. Amém? Podemos seguir aqui? Vamos para a frente. Quando você descobre quem você é, irmão, não há nada que as pessoas ou circunstâncias possam fazer que vai te paralisar. Você vai para cima. Não importa, se vai dar uma falha ou outra, você vai fazer. Quando você vai e faz o que precisa ser feito, você reflete a imagem de Cristo. Cristo enfrentou dificuldades no ministério dele, mas ele não parou. Ele fez o que precisava ser feito. Quero falar uma frase para você que ela é um pouco dura, então se prepara aí, tá bom? Para você não cair aí da cadeira quando você ouvir isso. Sobre fazer o que precisa ser feito. Sabe quem é que só faz o que gosta? Quem é que só faz o que gosta, o que dá prazer? São as crianças. São as crianças que só fazem aquilo que eles gostam. Porque quando é um adulto, ele faz o que precisa ser feito. É ou não é, irmãos? O adulto faz o que precisa ser feito. Então, para conquistar esse nível de autoconhecimento, tem um fator muito importante nisso tudo que eu estou falando com vocês. Qual é esse fator, pastor? É conhecer primeiro a Ele. Para você ter esse autoconhecimento, você primeiro precisa conhecer a Ele. Para você alcançar esse nível de autoconhecimento, você precisa conhecer aquele que te chamou. Quero dar um exemplo para vocês aqui, ó, sobre essa passagem de Jesus com a mulher samaritana. Quando você descobre quem Deus é, automaticamente você se conecta com a sua identidade.
E isso te libera para adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha aqui um trecho dessa passagem aqui onde Jesus conversava com a mulher samaritana, o que ele disse no versículo 22. João capítulo 4, versículo 22. Jesus disse assim: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A mulher samaritana estava falando para Jesus: não, aqui é o lugar correto de adorar, o meu povo sempre falou isso. Vocês adoram no lugar errado. E Jesus está falando para ela: mulher, você está adorando quem você não conhece. Você não conhece. E é impossível, irmão, nós adorarmos a Deus sem conhecer a Ele. É impossível. Imagina você ministrando louvor e falando sobre Deus, ou tentando fazer até mesmo uma oração sem conhecer a Deus. Como é difícil isso. Por isso que John Piper disse assim, ó: a verdadeira adoração é baseada em um entendimento correto da natureza de Deus e uma valorização justa do seu valor. Um entendimento correto acerca da natureza de Deus e uma valorização justa do seu valor. É isso que ele diz que é adorar a Deus. Eu abri aqui para mandar o link pro pessoal que está lá no grupo, tá bom, gente? Parece que tem gente que não está conseguindo acessar aí. Vamos lá. E a forma que nós vamos conhecer a Deus qual é, irmãos? Digam para mim aí. É através da palavra, não há outra maneira. É através da palavra de Deus que Ele se revela a nós de uma maneira clara. Somente através da sua palavra. Não há como nós não separarmos a busca pelo conhecimento de Deus da adoração. Quanto mais nós buscamos em conhecer a Deus, melhor nós vamos adorá-lo. Não há adoração verdadeira sem a busca por conhecer quem nós adoramos. Não há. É impossível isso acontecer. Porque a adoração ela é diretamente relacionada ao entendimento de quem Deus é. Então, quanto mais rica for a sua teologia, o seu conhecimento sobre Deus, quanto mais compreensão da verdade você tiver, irmão, mais elevada será a sua adoração e, por consequência, o seu autoconhecimento vai ser extraordinário. Isso é uma verdade. Quanto mais você conhecer a Deus, mais, de uma forma mais profunda você vai adorá-lo. De uma forma mais intensa você vai adorar a Ele. E quanto mais você vai adorar a Ele, mais íntimo você vai ficar dele. E quanto mais perto dele, mais você vai se conhecer a si mesmo. Quanto mais perto de Deus estamos, mais conhecemos a nós mesmos. Quanto mais perto de Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Anota essa verdade aí, querido. Porque, resumindo o que está escrito aqui, né? Ó, adorar é conhecer. Adorar é conhecer. Agora, irmãos, nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Isso quer dizer que temos uma característica. Nós somos um povo que pertence a Deus. Somos o povo que pertence a Ele. Isso quer dizer o quê, querido? Que temos uma característica. Qual é essa característica que nós temos em Deus? Nós somos um povo que pertence e se parece com Ele.
Por isso essa frase aqui, vou voltar para você ver mais uma vez. Olha só, a minha identidade está em Cristo. Você concorda comigo? Escreve isso aí no chat aí, por favor. Coloca aí, a minha identidade está em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Coloca aí no chat aí se você concorda comigo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais Ele me revela quem eu sou. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais Ele me revela acerca de mim mesmo. Quanto mais eu me conheço através dele, mais verdadeira e autêntica é a minha adoração. Lembra do que nós estamos falando aqui, queridos? Pessoas sem identidade fazem uma adoração que não é autêntica. Pegam a ministração do irmão porque achou legal, bonita. Pessoas sem identidade, elas copiam o espontâneo da Ana Paula Valadão. Pessoas sem identidade, elas não conseguem se expressar diante de Deus, elas não conseguem adorar. Mas elas precisam buscar a Cristo porque a nossa identidade está nele. Quanto mais você conhece a Ele, mais Ele vai te revelar quem você é. E quanto mais você conhece a si mesmo, mais, ou melhor, verdadeira e autêntica se torna a sua adoração. Amados, eu quero até fazer com vocês aqui um print dessa imagem aqui. Se você está assistindo a gente aí no computador e tiver com o celular na mão, faz um print aqui dessa tela, que tá bonita essa imagem aí do DNA, nosso DNA em Cristo. Faz um print aí, quero que você poste lá no Instagram e me marque lá, tá bom? Vou fazer um sorriso aqui, você aproveita que não vai durar muito tempo, tá? Pronto. Print feito. A minha identidade está em Cristo. Deixa eu ver aqui, quem colocou aí? Mateus, a minha identidade está em Cristo. Jennifer, a minha identidade está em Cristo. Josemar, a minha identidade está em Cristo. A Ivone também, a minha identidade está em Cristo. A sua identidade está em Cristo. Queridos, segura aí, estamos quase lá. Vai ser 4 dias nessa mesma profundidade. Está sendo bênção isso aqui para você? O que você me diz? Tem a acrescentar na sua vida de adoração, no seu ministério, na sua chamada? Por que falar sobre identidade? Está fazendo sentido para você? Me responde aí se está fazendo sentido. Eu preciso saber, porque senão a gente vai mudar isso aqui. Vamos falar de outra coisa. Quem eu sou, querido? Essa é a pergunta da nossa aula. Quem eu sou? Faz essa pergunta para você mesmo. Quem eu sou? Então, vamos entrar agora mais fundo na busca por nossa identidade. Tem um trecho aqui da passagem, vou colocar para você aqui na tela, que está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6. Vamos falar agora sobre isso aqui, ó. Quem sou eu? Quem sou eu? Diz assim o versículo: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Palavras do Senhor aqui, para Moisés. O que ele está dizendo aqui sobre nós, queridos? Vocês serão para mim um reino de sacerdote. Quem eu sou? Opa!
Conforme está dizendo aqui em Êxodo 19, 5 e 6, nós fazemos parte de um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Tem mais alguns aqui, ó. O próximo diz assim: talvez você é como alguns irmãos, né? Deixa eu até voltar aqui para falar sobre isso um pouquinho com você. Talvez você possa pensar como alguns irmãos que andaram mandando mensagem lá no meu Instagram, né? Não, a lei, você mostrou um versículo da lei, a lei já passou, já acabou a lei, Jesus já cancelou a lei. Se você tem esse tipo de pensamento, irmão, e não gosta da lei, quer tirar o Antigo Testamento da Bíblia, eu pensei também em procurar aqui um versículo para mostrar para você quem você é, tá bom? Porque muitos irmãos falaram isso para mim lá no Instagram, quando viram a imagem do sacerdote, a imagem do tabernáculo que eu coloquei na divulgação do evento. Então é uma pena que eles não se sentam para aprender, porque eles iam aprender hoje quem eles são. Vou mostrar então para vocês mais um aqui, uma base. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Novo Testamento na Nova Aliança. O que é que o apóstolo Pedro tem a dizer sobre nós? Então vamos aqui para o Novo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus está dizendo que você é? Sacerdócio real, nação santa. Vamos para mais um? Opa, volta. Vamos para o próximo aqui, ó. Apocalipse 1, versículo 5, versículo 6, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Da parte de quem, irmãos? Da parte de Jesus Cristo. Aí ele continua: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Opa! O que o apóstolo João está dizendo aqui para nós? Que o Senhor Jesus Cristo nos constituiu reino, ou seja, estamos agora fazendo parte de um reino. Nós fazemos parte de um reino. Qual é esse reino? E ele disse mais: sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, está muito claro aqui. Ele nos constituiu. Quem é ele? Jesus. Através do seu sangue, pelo seu amor, nos constituiu reino e sacerdotes. Amém? Vamos avançar. Assim, queridos, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Eu vou falar até mais perto do microfone. O que acontece, irmãos? 1 Pedro 2:9. Quem você realmente é? Quem nós realmente somos? Todos nós devemos saber a resposta para essa pergunta. Você precisa saber a resposta para essa pergunta. É a partir desta resposta, que você vai desempenhar aquilo que é o seu propósito. Nós vamos falar muito de propósito amanhã, tá bom? Hoje estamos restaurando a nossa identidade em Cristo. A identidade que nós perdemos por
algum motivo, nós perdemos a nossa identidade. Amanhã vamos falar sobre propósito. Mas é somente quando nós entendemos isso aqui que nós lemos, nós iremos desempenhar o nosso propósito, porque aí sim vamos saber qual é a nossa identidade. Quem é você no reino de Deus, irmão? Quem é você no reino de Deus? Fala pra mim. O que você faz? Quem é você no reino de Deus? Coloca aí pra mim. Deixa eu saber o que você faz. Você é o que do louvor? Você é do louvor? Você canta? Você toca? Digita aqui pra mim, você que está me assistindo agora. Você também que vai me assistir na gravação da nossa primeira aula. Deixa aí pra mim saber. Qual área do louvor você é? Você é da área da equipe de louvor, da música? Você faz parte da equipe do som, da multimídia? Você é da dança? Não, pastor, eu não sou parte do louvor, eu sou apenas um adorador. Eu adoro lá mesmo, assistindo os meus irmãos ministrarem o louvor. Então, você é um adorador, coloca aí se você não faz parte. Você é um obreiro, você é um diácono, qual é? Quem você é no reino? Por exemplo, você é o pastor, o músico, você é um líder. Quem você é no reino? Cadê? Eu quero ver aqui no chat. Sonoplasta. Quem você é no reino, irmão? Eu vou contar já pra você quem você é, tá bom? Você é um sacerdote. Segundo o que nós lemos aqui, você é um sacerdote. Não tem como fugir disso. Você é um sacerdote. Muitas pessoas acham que a sua vocação ou a sua função, o trabalho que ele exerce na igreja, determina a sua identidade. Tem muita gente que acha isso. O que nos identifica não é aquilo que nós fazemos. O que nos identifica não é o que nós fazemos. Porque se a minha função me identificasse, eu ia ter um sério problema quando alguém me impedisse de fazer aquela função. Qualquer obstáculo que surgisse, que me atrapalhasse a cumprir aquela função que eu tenho. Opa, e agora? Quem eu sou? Então, eu falei aqui para vocês no começo da nossa live que eu era guitarrista, eu tocava. E de repente, depois de um tempo, eu parei de tocar. E agora? Quem eu sou? Se eu não soubesse a minha identidade, eu ia entrar em crise. E eu ia ficar como eu falei para vocês, travado, paralisado no tempo. Agora me tiraram, eu não sou mais guitarrista. Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Então, quando você conhece a sua identidade, aquilo que você faz não identifica quem você é. Você pode estar ministrando louvor, estar tocando, estar cantando, estar dançando, estar operando, trabalhando na multimídia, em qualquer área, dançando. Você pode estar na função de pastor, você pode estar fazendo qualquer outra função ministerial, mas isso não é a sua identidade. Isso não é a sua identidade. O que nos identifica é o que Deus e a Bíblia dizem ao meu e ao seu respeito. É isso sim que você é. O que te identifica é o que a Bíblia diz ao seu respeito. Repita comigo aí. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é um jargão muito famoso no nosso meio cristão e é uma verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é uma verdade. Então, irmãos, você não pode achar que você é definido, a sua identidade, por conta daquilo que você faz. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Porque quando deixamos a função, a nossa vocação, nos identificar, nós temos uma visão confusa acerca de nós mesmos. Eu quero fazer uma pergunta aqui, por exemplo, para vocês que estão agora aqui ao vivo.
Tá? Me responde aí. Você quer ser usado por Deus? Você aí que está me vendo aí, quer ser usado por Deus? Tempo para a resposta. Você quer ser usado por Deus? Muitos dizem sim, a maioria diz sim, sempre. Mas agora eu quero fazer outra pergunta para você. Você quer ser usado pelos seus amigos? Você quer ser usado pelo governo? Você quer ser usado pelo seu cônjuge? Pela namorada, pelo namorado? Claro que não. Mudou. Quando alguém usa, queridos, essa pessoa nos trata como uma coisa, uma ferramenta. Deus, Ele não quer usar você. Como assim, pastor? Vou sair agora dessa live? Vou sair dessa live agora? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Pertinho do microfone de novo. Deus não quer usar você. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Por que, pastor, você está dizendo isso? Vou te mostrar. Deus não quer usá-lo. Deus quer que você exerça o propósito que Ele já nos deu quando nos chamou para ser seus sacerdotes reais. Ele quer que você exerça o propósito que Ele já te deu quando Ele já te fez um sacerdote. Você tem um propósito. Ele não quer usar você e descartar. Não é como se usa uma ferramenta e depois deixa de lado. Vou dar exemplos bíblicos para vocês aqui, ó. Deus usou Faraó. Amém? Ele usou o Faraó, fez com que Faraó endurecesse o coração e fizesse exatamente o que ele queria. Mas Deus, ele conhecia Moisés. Deus, em outra passagem, outro trecho da Bíblia, mostra que ele também usou Saul. Mas o fim de Saul não foi bom. Mas Davi, ele conhecia Davi. O Senhor também usou outro homem na Bíblia, Judas. Deus usou Judas, usou. Ele foi escolhido para ser o filho da perdição. Deus usou a vida dele, mas o Senhor conhecia a Cristo. Irmãos, Deus não nos criou para sermos usados. Vou falar bem pertinho de você aqui para você entender. Deus não te criou para você ser usado por Ele. Ele te criou para você cumprir um propósito que Ele já te deu, quando Ele te chamou para ser um sacerdote. Como assim, pastor? Não entendi ainda. Amém. Vamos lá, você vai entender. Você não é uma ferramenta, irmão. Irmãs que estão aí, você não é uma ferramenta para ser usado. Você é o filho de Deus. E Ele quer te ensinar que além de filho, Ele te chamou também para ser um sacerdote. É tempo integral, querido. Não é só quando você sobe na plataforma, no altar. Não é só quando você está lá com o seu trabalho, executando, operando, dançando, pregando, fazendo qualquer coisa, limpando. Não é. É integral esse trabalho. Esse sacerdócio, ele é em tempo integral. Muito mais do que ser usado por Deus, nós precisamos fazer o quê? Conhecer e ser conhecido por Ele. O que está em Mateus, por exemplo, 7, do 22 e 23, o Senhor fala assim: muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor. O que isso significa? Muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor. Eram pessoas que eram usadas por Deus. Senhor, eu curei. Senhor, eu profetizei. Em seu nome eu fiz isso. Eu toquei no louvor, Senhor, eu operei o som. Senhor, eu ressuscitei os mortos. O Senhor me usou.
Deus não quer só usar você, querido, Ele quer te conhecer, porque a resposta de Jesus para aquelas pessoas foi: se apartem de mim, que eu não conheço vocês. É Deus, irmão, quem determina a nossa identidade. É Deus quem determina a sua identidade. Eu estou focando aqui, falando da nossa identidade, nessa questão do sacerdote, porque é o tema que nós vamos tratar falando da adoração. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês aqui, mais algumas coisas sobre a sua identidade. Você é um sacerdote, mas você também é filho. Você é amigo de Deus, Ele quer ser seu amigo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos escolhidos, somos amados por Deus, somos cidadãos do céu, somos santos, uma nação santa e um reino de sacerdotes. É isso que nós somos. E aí eu fico e deixo uma pergunta para você refletir comigo agora aqui, querido. Quem é você? Responda para si mesmo essa pergunta. Responda para mim também aqui no chat. Quem é você? Você consegue? Você já recebeu aqui a revelação do Espírito sobre quem é você? Nesse foco que nós estamos tratando aqui, irmão, a resposta para esta pergunta só pode ser uma. Esta é a sua resposta. Essa precisa ser a sua resposta. Eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Se você é um sacerdote e você entendeu isso, escreve aqui no chat. Vamos estourar aqui esse chat aqui, nós que estamos aqui ao vivo. Vamos fazer subir esse vídeo aqui e alcançar todos os adoradores que precisam descobrir a sua identidade. Eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Foi para isso que Deus te chamou. Eu sou um sacerdote. Coloca aí no chat. Todos vocês foram chamados por Deus para ser sacerdote dele. E como isso aconteceu? Eu não me candidatei para essa vaga de sacerdote. Você se candidatou sim. Vou te mostrar. Como nós nos tornamos sacerdotes? Como? Logo que você foi salvo, você se tornou um sacerdote. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz assim: também, vocês como pedras que vivem ou pedras vivas, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pedro está falando de você, querido. Você, querida. Se você é cristão, se você é cristã, se você um dia levantou sua mão e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte disso aqui. Todos nós fomos escolhidos para sermos sacerdotes. Sacerdote real. O que é um sacerdote real? É aquele que representa um reino. Você representa um reino, querido. E faz parte de uma nação santa. Irmãos, que maravilha. Lembra de como nós estávamos no início? Pessoas que talvez não se achavam dignas, não se achavam merecedores da glória, da presença, de conduzir a arca do Senhor. Pessoas que não se achavam dignas de estar à frente, de errar. Achávamos que não poderíamos errar. Tínhamos bloqueios que nos paralisavam, mas mesmo assim Deus te chamou para ser sacerdote. Parte de algo que Ele está construindo. Não importa de onde você veio, querido. Se você teve uma origem humilde, se você
tem condições financeiras, não importa se a sua raça, não importa de que religião você era, Deus te chamou, te escolheu para ser um sacerdote. Nunca se esqueça disso. Essa é a sua identidade. Essa é a identidade sacerdotal que o Senhor quer te entregar hoje, para que você possa trilhar essa jornada de adoração comigo aqui nesses 4 dias. Você precisava saber disso. Você precisava saber disso, que você é um sacerdote. Nunca se esqueça. Isso é tão importante para você. Sempre que você estiver fazendo algo e bater a tristeza, bater o desânimo, você diga para você mesmo: eu sou um sacerdote escolhido. E é tempo integral. Irmão, você não é um erro, uma obra do acaso. Não importa qual palavra foi liberada sobre a sua vida. Não importa se você já errou na frente de todo mundo. Não importa se você falhou. Deus te escolheu para ser um sacerdote. As palavras do apóstolo Pedro aqui falam sobre nós. Ele está construindo algo e nós fazemos parte. Esse algo que Deus está construindo é a igreja. E não importa o que disseram. Se foram seus pais, familiares, outras pessoas, outros irmãos, amigos, não importa o que disseram a seu respeito, porque de acordo com a palavra de Deus que nós vimos aqui, o seu Criador, Deus Todo-Poderoso, tem te chamado e te capacitado para ser um sacerdote. Aleluia. Amém, irmãos? Deus te chamou, Deus te capacitou para ser um sacerdote do Deus vivo. Essa é a sua identidade. Essa é a identidade sacerdotal que Deus quer te entregar hoje. Queridos, encerramos por aqui essa aula. Quero pedir para você que acompanhou até essa aula aqui, você que é comprometido, todo mundo vai ver os comentários, mas a maioria não chega até o final. Só os comprometidos chegam até o final. Se você chegou até o final, eu quero saber quem é você. E a gente vai ter um combinado só nosso aqui no final da live. Nós vamos ter um combinado aqui no final da live. Você vai escrever nos comentários. O tema da nossa aula era: quem sou eu, levita ou sacerdote? Você vai escrever assim: eu descobri a minha identidade. Só isso. Não coloca mais nada. Quem quiser saber vai ter que vir até aqui o final da aula também, junto com a gente. Amém, irmãos? Vamos encerrar por aqui. Antes eu quero pedir para vocês que está aí com o PDF, entra aí no link aqui do Facebook, segue a nossa fanpage. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva. E quero te convidar para me seguir no Instagram. Aqui tem o link do meu Instagram para você me seguir lá na rede social, tá bom? Amanhã nós voltaremos com a nossa segunda aula. Vamos dar sequência no nosso aprendizado e o tema de amanhã é poderoso, você não pode perder. Aqui foi somente a nossa introdução, porque amanhã nós vamos falar nesse tema aqui, qual é a sua função? Agora que você já descobriu a sua identidade, você precisa saber qual é a sua função. Esse é o tema da aula 2. Então eu vejo vocês aqui amanhã, às 8 horas. Só lembrando, o link para você fazer o download do PDF desta primeira aula está no grupo do WhatsApp. Para você acessar esse grupo do WhatsApp, se você ainda não está nele, o link está aqui na descrição do vídeo. Entra lá. Quero estar lá perto de você. Lá você vai receber todas as informações da nossa jornada da adoração. Vejo você amanhã aqui, na mesma hora, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Amém.